Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carolina Ocubo e eu vou falar com vocês hoje sobre como superar momentos difíceis da nossa carreira. Deixa eu me apresentar, eu sou estrategista de carreira e já recoloquei milhares de profissionais ensinando duas estratégias básicas para eles, né? Como se vender melhor, como me posicionar de uma maneira estratégica para fazer a minha venda pessoal e também com inteligência artificial, né? Como é que os robôs hoje, a tecnologia funciona para fazer com que a gente apareça nas vagas secretas hoje. E além de tudo isso, desse conhecimento com carreira, eu sou uma pessoa que acumulo aí diversos fracassos na minha vida profissional, como muitos de vocês, né? O que é muito natural hoje em dia. Eu já fui demitida, já vivi muitas incertezas e angústias na vida profissional. E eu estou acostumada a trabalhar com pessoas que me procuram quando estão num momento muito difícil da carreira delas, né? Então, quando me procuram para uma ajuda na carreira, ou a pessoa está desempregada, que está muito triste, ou está trabalhando num lugar que não faz sentido, está vivendo burnout, algum problema com um gestor, por exemplo, e em qualquer uma dessas situações, a gente fica muito mal, né? Quando a nossa vida profissional não vai bem, parece que atinge todos os campos da nossa vida, né? A gente fica muito mal na nossa vida pessoal, a gente diminui a nossa autoestima, principalmente nós mulheres, né? A gente tende a diminuir a nossa coragem, a gente se criticar muito mais, a gente achar que a gente não vai conseguir uma coisa melhor. Não sei se vocês sabem, mas as mulheres se criticam em média 8 vezes por dia e 40% delas começam a se criticar logo pela manhã. Então elas já acordam e antes das 9h30 da manhã já estão falando: ai, meu cabelo tá horrível, eu não sei me vestir, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para conseguir um emprego melhor, eu não sou uma pessoa de talentos. E isso nos impede muito de superar os momentos difíceis da nossa carreira e inclusive de avançar na nossa carreira. Eu posso fazer e me permitam essa generalização, né, mas eu trabalho muito com homens e mulheres em mentorias de carreira, e eu vejo muita diferença da postura de homens e mulheres. Então, enquanto os homens, eles têm uma autoconfiança maior, eles acreditam muito neles, as mulheres têm muita dificuldade para falar de si, por exemplo. E eu vou mostrar o quanto isso impacta para que a gente seja mais feliz na nossa vida profissional também. Um dado alarmante: o Brasil é um dos países que mais tem pessoas que sofrem com depressão e ansiedade por causa da vida profissional. O Brasil lidera todos os rankings de doenças emocionais, né, de depressão, ansiedade, burnout, por conta dessa vida profissional. E por que será que isso acontece, né? E antes que a gente pense assim: nossa, minha vida profissional acho que vai ser desastrosa, eu não vou conseguir superar as dificuldades da minha vida profissional, né? Eu quero dizer para vocês que os fracassos e as dificuldades da nossa carreira são acompanhadas por qualquer pessoa. Temos aqui a Oprah, a apresentadora mais bem paga da história da televisão dos Estados Unidos, a primeira mulher negra norte-americana a ficar multimilionária, ganhou diversos prêmios e eu duvido que alguém não conheça a Oprah aqui. E a mesma Oprah foi demitida do trabalho dela e ouviu que ela se relacionava muito com o trabalho que ela fazia e também já ouviu como feedback negativo que ela não tinha talento para trabalhar com comunicação. Então, quantas vezes, por conta de um feedback negativo, por conta de uma demissão, a gente deixa todas as coisas externas afetarem quem a gente é e impedir que a gente vá para frente, que a gente acredite mais em nós mesmos. Isso atrapalha muito para a gente superar momentos difíceis e a gente acaba ficando num redemoinho de tristeza, né, de dificuldade. Mas não é só a Oprah. Se eu trouxer o Flávio Augusto, ele vendia cursos de inglês em um orelhão antes de começar com o WhatsApp, né, a escola de inglês. O Eloy, que talvez muitos de vocês conheçam, né, antes de fazer, né, de criar a Fly Tour, ele morou na rua por anos. O Walt Disney ouviu: um rato nunca vai fazer talento, nunca vai ter sucesso, né? E Spielberg foi rejeitado do cinema, da escola de cinema, diversas vezes. A escritora do Harry Potter foi recusada em 8 editorias antes de alguém dizer um sim para um dos livros que mais venderam aí da história. E o Elvis Presley foi demitido em sua primeira performance e ouviu um feedback de que ele deveria ser caminhoneiro, que era melhor ele dirigir caminhões do que fazer apresentações de música.
Por que será que a gente não desiste, né? Nós brasileiros, a gente vive num país com tanta depressão, com tanta ansiedade, com tanto burnout, com tanta dificuldade. O Brasil também é um dos países que mais pedem demissão do gestor e não da empresa. Está sofrendo tanto com o gestor que acaba com você, que tira todo o seu potencial, que te mina e você não desiste. Por que será que vocês não desistem? Se temos aqui pessoas que trabalharam com eventos, né, que é o mote desse evento que a gente está hoje, muitos de vocês sofreram muito na pandemia, né, com restrições, com a incerteza, com o desamparo que a gente vive na nossa vida profissional, mas nenhum de vocês, e nem como essas pessoas que eu apresentei aqui, desistiram. Será que o motivo da gente não desistir tem a ver com a resiliência? Uma vez eu abri uma caixinha nos stories e me perguntaram isso. Falaram, Carol, é tão difícil, né, a nossa vida profissional, o que a gente passa, todas as dificuldades, quem é demitida, né? Então a gente, diferentemente de outras dificuldades que a gente tem na vida, como por exemplo, terminei um relacionamento, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Ou uma dificuldade, sei lá, eu tô com dor de estômago, eu sei onde eu vou procurar ajuda. Quando a gente fala de vida profissional, a gente é totalmente desamparado. A gente não sabe exatamente a quem recorrer, o que fazer, como é que eu me posiciono no mercado de trabalho, quantas vezes a gente manda um monte de currículo e ninguém nem lê o nosso currículo. Por que a gente persiste nisso, né? Com dados tão tristes de estatística de depressão e ansiedade. Será que seria a resiliência? E eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, né? Será que é a resiliência? Será que a gente aqui é muito resiliente e é por isso que a gente persiste na nossa vida profissional? E para falar sobre o que eu acredito ser o motivo da gente não desistir da nossa vida profissional, eu trago uma frase do Bertrand Russell. Ele foi um estudioso por muitos anos, ele queria descobrir o que era felicidade. Por que será que algumas pessoas têm tudo na vida e elas não conseguem ser felizes? Por que será que algumas pessoas têm tanta sorte, tantas conquistas, uma vida financeira tão boa e não consegue ser feliz? Onde que está isso, né? E ele passou anos e anos estudando e chegou na conclusão que o segredo da felicidade é o seguinte: deixar que os nossos interesses sejam tão amplos quanto possível e deixar que as nossas reações em relação às coisas e às pessoas sejam tão amistosas quanto possam ser. Como assim, né? Deixar que os nossos interesses sejam tão amplos quanto possível, interesse gigante, e deixar que as nossas reações em relação às coisas e às pessoas sejam amistosas. O que ele quis dizer com isso, né? Felicidade tem relação com você e o seu meio. O nome disso é propósito. O propósito é o que nos mantém fortes e firmes na nossa luta aí para superar as partes difíceis aí da nossa vida profissional, e é nisso aqui que a gente tem que se guiar quando a gente quer superar os momentos difíceis na nossa carreira. Não é dinheiro, não é status, não é um desafio, é aquilo que é o seu propósito. Porque muita gente fala, né? Propósito virou uma palavra da moda, né? Todo mundo fala de propósito, né? A propósito agora, nós queremos trabalhar com propósito. As gerações mais novas estão muito focadas com essa questão de trabalhar com propósito, mas muitas pessoas confundem o que de fato significa o propósito. O propósito, ele sempre tem relação com algo externo. Ele sempre tem a ver com as relações e o impacto que eu causo no mundo e nas pessoas que eu convivo. Portanto, o propósito, ele nunca é, por exemplo, ser reconhecida como a profissional incrível de não sei o quê, ou ganhar um salário tal, ou ter um cargo tararã. Isso é vaidade, isso é ego, e não é isso que nos faz prosseguir na nossa vida profissional, ser feliz nela e superar os momentos difíceis que a gente vive aí na nossa vida profissional. A questão do propósito é você encontrar onde que você se encaixa no seu meio e consegue trazer alguma transformação para esse seu meio,
Não que seja social, que seja sustentável, ou que seja ajudando pessoas, de maneiras diversas que você pode ter. Isso é propósito, e é isso aqui que faz a gente se manter, não é a resiliência. E nem é o ego ou a vaidade. Quando a gente quer se mover para alguma coisa pensando só na gente, a gente tem muita dificuldade. Porque se tudo que eu quero na minha vida é um cargo, se me tiram o cargo, então quem eu sou? Se tudo que eu quero é um salário, se eu sou demitida, então como ser feliz sem tudo isso, né? Posso te chamar moça tirar uma foto aí, hein, moça? E na verdade, nós humanos somos seres relacionais. A gente precisa se relacionar com outras pessoas. Isso é uma necessidade básica. Quando a gente fala de pandemia, né, o sofrimento que a gente teve foi justamente estar isolado, não poder se relacionar com pessoas e não ter essa troca. O Russell, ele diz o seguinte, que a felicidade é ter relacionamentos amistosos com as pessoas que você convive, se relaciona, e interesses amplos, interesses sociais, interesses sustentáveis, ou seja, é a junção desses dois pontos que gera mesmo a felicidade. Como é que eu faço para descobrir o meu propósito, então? Se o meu propósito tem a ver com o impacto que eu causo no meio, né? Se tem a ver com o meu relacionamento com as pessoas, como é que eu faço para descobrir isso? É muito engraçado porque a gente vive na era da instantaneidade. Então, assim, tô com fome. Ai, deixa eu pegar um iFood para comer. Quero ver uma comédia, deixa eu ligar aqui Netflix para assistir um filme. E essa instantaneidade que a gente vive hoje nos impede de refletir mais sobre as coisas e sobre quem a gente é. O autoconhecimento tem ficado muito prejudicado em relação a isso, porque a gente não para pensar o que tem significado para a gente, o que importa para a gente. Existem algumas perguntas que podem nos guiar em relação a esse propósito e não tem nenhum segredo, né? Nenhuma mistura mágica para isso, a não ser você refletir sobre elas. Como, por exemplo, pelo que eu sou inconformado ou inconformada? O que eu não aceito? O que eu não aceito que exista no meu mundo, que eu olho para aquilo e me causa indignação, me traz energia, me traz até uma certa raiva. Eu, por exemplo, ficava inconformada de existirem tantos talentos no mercado de trabalho que eram ignorados, que não conseguiam chegar até vagas importantes, né? Vagas que tinham tudo a ver com elas. Essa minha indignação foi o que me fez empreender, apanhar tanto com o empreendedorismo, receber tantos nãos e aguentar até hoje, aí, até conseguir ter mais estabilidade em relação a isso. Uma outra pergunta legal para a gente descobrir o nosso propósito é: se eu tivesse superpoderes e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que seria? E talvez alguns de vocês me digam: ah, Carol, mas é complicado, né? Porque eu queria erradicar a fome, por exemplo. Mas não tem como eu trabalhar exatamente com isso, acabando com a fome, né? Mas você pode sim trabalhar em uma empresa que tenha um projeto social que faça isso, ou saber que o seu trabalho tem um certo impacto em relação à fome no Brasil, no mundo como um todo. Isso faz você ter mais significado na sua vida profissional. Uma outra forma da gente descobrir o nosso propósito e até qual é o nosso talento é de analisar em todo o meu histórico, pessoal também e profissional, pelo que eu já fui elogiada. Alguém já me elogiou de alguma coisa? Lembra que eu falei que nós mulheres nos criticamos em média 8 vezes por dia? Pois é, quando a gente vai falar de elogio, o que acontece quando alguém te elogia e fala: ai, que bonita a sua blusa? Você fala: ai, não, imagina, é horrível a minha blusa. Nossa, que legal esse conteúdo. Não, 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 ai, não foi nada. A gente tem dificuldade para receber os elogios, assim como a gente tem dificuldade para refletir e racionalizar. Peraí, pelo que eu já fui elogiada, né? O que eu já fiz de diferente? O que me faz sentir parte de um grupo? Se o propósito tem a ver com relacionamento, o impacto que eu causo no mundo, né, e nas pessoas, então, o que me faz sentir parte desse grupo? O que me faz bem? Não sei se vocês já tiveram em algum lugar, alguma festa, por exemplo, que você fala: nossa, eu não me conecto com nada que tem aqui, eu não me sinto bem aqui, parece que não tem nada, eu não me identifico com esse lugar, ou até trabalharam em uma empresa assim. A empresa exigia de vocês que vocês tivessem uma postura, que vocês fossem atrás de alguma coisa que para vocês não tinha significado nenhum. O quanto isso é doloroso e quanto isso traz danos para a nossa saúde
quando a gente não se encontra no trabalho e quando a gente é pedido, né, para fazer coisas que não têm a ver com a gente. E o autoconhecimento é o primeiro passo para que a gente consiga mudar isso. A maioria das pessoas é escolhida no mercado de trabalho e não escolhe o que quer. O que significa dizer que eu saio, termino minha faculdade, escrevo um currículo genérico e saio disparando pelo mercado de trabalho e quem me chamar é sorte, é lucro. E aí eu acabo entrando numa empresa que não tem nada a ver com o meu perfil, que exige algo que não tem a ver com o meu talento e meu talento é desperdiçado. E o que eu faço depois disso? Eu atualizo meu currículo com qualquer informação e saio mais uma vez disparando pelo mercado. Quando a gente é escolhido, e não quem escolhe o que a gente quer, ser feliz é questão de sorte. E a gente precisa mudar isso. É muito engraçado que eu uso essa dinâmica aqui com os meus alunos, e eu falo o seguinte: vem cá, se eu te desse uma caixa como essa e falasse assim, oi, você poderia vender essa caixa para mim? Vamos sair aqui nesse evento e a gente vai vender essa caixa por aí. Aí você vai me dizer o quê? Ah, Carol, mas espera aí, essa caixa é uma caixa bonita, mas o que tem dentro dessa caixa? Como é que eu vou conseguir vender alguma coisa ou trazer uma pessoa que se interesse por essa caixa se eu não sei o que tem dentro dessa caixa? Isso é óbvio, né? Mas a gente faz isso com a gente, com a nossa vida profissional, porque a gente não se conhece e a gente vive a nossa vida profissional numa caixa fechada, cheia de certificados e frases prontas que nos seguem no currículo, que nos seguem na entrevista de emprego e que a gente nunca consegue mostrar o nosso talento para nenhum lugar e nem saber qual é o nosso talento e onde ele seria bem aproveitado. Para que a gente consiga desenvolver mais o nosso autoconhecimento, a gente precisa desacelerar. A gente precisa parar um pouco, a gente precisa refletir, dar um tempo para a gente se conhecer. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já ficaram muito tempo conhecendo a área de atuação de vocês. Vocês conhecem os detalhes lá do sistema, da ferramenta, do cliente, do processo, estudam sobre isso, mas quando é para conhecer sobre você mesmo, poucas pessoas param para estudar isso. Então, a gente precisa, para desenvolver esse autoconhecimento, começar com um hábito, mesmo que forçado. Um hábito legal, que eu super recomendo para vocês e que deu muito certo para mim, é de um livro chamado Milagre da Manhã. Algumas pessoas estão dizendo que conhecem, é um livro incrível. E que basicamente o que ele fala para você é começar o seu dia com um ritual que vai ajudar no seu autoconhecimento e na sua saúde mental. O que eu faço nessa manhã? Eu acordo uma meia hora antes, faço alguns minutos de meditação, alguns minutos de afirmações positivas. Então eu repito para mim mesma coisas positivas. Posso fazer um elogio para mim mesma. Eu faço uma parte, alguns minutos anotando coisas. Então eu posso anotar o que eu quero, coisas que eu acredito, coisas que me fazem bem. Eu vou nutrindo o meu cérebro logo de manhã com coisas positivas. Depois eu posso fazer um exercício físico e também ler um livro. E é muito legal, porque se vocês separarem 10 minutos para lerem um livro todos os dias, de segunda a sexta, vocês conseguem ler um livro de 300 páginas em um mês e meio, mais ou menos. Dá para a gente ler. Claro que não, a ideia não é que a gente tenha uma meta, né? Eu preciso ler um livro por mês. Eu, particularmente, não acredito nisso. Mas olha como 10 minutinhos fazem diferença para a gente se conscientizar do que a gente pode fazer. Faça um elogio a você mesmo uma vez ao dia. A gente se critica tanto, a gente se olha com tanta raiva, a gente elogia outras pessoas e coisas, mas quando é pra gente, a gente quase nunca se elogia. Para no espelho todos os dias de manhã e fala, eu vou dizer 5 coisas positivas para mim. Mesmo que seja forçado, o nosso cérebro se acostuma com isso. Ah, por enquanto eu não estou achando esses elogios, estou parecendo uma coisa meio forçada, não concordo muito e tal. Você vai criando um hábito para isso e isso vai mudando a sua mentalidade. Uma outra coisa que eu compartilho com vocês que deu certo para mim foi ter um arquivo de motivação. É uma pasta do computador
que eu anoto todas as coisas que foram boas que aconteceram comigo. Se alguém diz uma coisa positiva para mim, uma coisa que deu certo, uma superação, e todos os momentos e fases difíceis da minha vida profissional e até pessoal, eu entro nessa pasta e começo a ler essas coisas positivas. É como se você tivesse um terapeuta na sua cabeça te ajudando, te guiando e te trazendo afirmações positivas. E sempre, sempre desenvolvam o autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo que a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa vida. A gente também pode encarar os momentos difíceis como fases passageiras. Racionalizar e dar o nome das coisas que elas têm que ter ajuda muito a gente a superar essas fases difíceis. É uma fase difícil, como muitas pessoas passaram, mas eu vou superar, é apenas uma fase. Não se cobre tanto, né? A gente vive num mundo também digital, que a gente liga o nosso Instagram e tem lá um monte de gente feliz, com tantas histórias maravilhosas. A gente se compara e a gente acha que a gente tem que correr para conseguir alcançar aquilo que as outras pessoas, na verdade, nem sempre alcançaram de verdade, né? Esses dias me mandaram lá nos stories, na caixinha, assim, Carol, eu tenho 30 anos e me sinto velha e ultrapassada para o mercado de trabalho. 30 anos. E tem ficado cada vez mais comum as pessoas se sentirem velhas com 20, com 30, com 40, com 50 anos. Sentirem que elas não têm mais nada para oferecer para o mercado de trabalho. E lembra, o processo seletivo, quando eu quero conquistar uma vaga, é uma venda, é uma negociação. Eu só vendo aquilo que eu abro a caixa e conheço bem. E eu só vendo aquilo que eu gosto. E não que eu fico criticando, ou que eu imagina vender alguma coisa que você já começa a falar assim, olha, mas está meio ultrapassado isso aqui não está muito legal. Imagina fazer uma venda como essa. Acredite em você, situações externas não definem o seu interior. Uma demissão não define quem você é, um feedback negativo não define o seu talento, uma fase difícil da sua vida profissional não é um prognóstico de fracasso eterno. Não tem nada a ver com o talento de vocês. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha talento. E isso eu escuto bastante. Ai, Carol, eu não tenho talento, eu não consigo descobrir qual que é o meu talento. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E nada nunca vai definir quem é você por dentro. Termino aqui também dizendo uma frase de um outro escritor incrível, que eu super recomendo para vocês lerem, que é um escritor que eu já li, acho que todos os livros deles, várias vezes. Ele fala sobre superação. Ele passou muitos anos estudando pessoas de sucesso para saber por que essas pessoas conseguem tanto status, conseguem tanto dinheiro. Por que será que essas pessoas conseguem isso? Elas são mais talentosas que as outras pessoas? Elas têm algum diferencial? E ele descobriu que, na verdade, essas pessoas tinham mais emoção, mais crença nelas mesmas e naquilo que elas queriam fazer. Ele tem um livro, inclusive, que foi feito, foi adaptado por uma escritora, que é o Pense e Enriqueça para Mulheres. Então, ele é bem específico, com táticas para mulher mesmo, com cases de mulheres, né, que acreditaram, tiveram emoção e, por isso, conseguiram a sua recolocação. Para concluir, eu não desejo que vocês não tenham momentos difíceis na vida de vocês. Eu desejo que vocês tenham foco, força e emoção para poder superar cada um desses momentos difíceis. Ai, moça, eu vou voltar aqui, só um minutinho que eu tenho um tempinho aqui para a moça tirar foto aqui. Eu tenho um minutinho aqui. Brincando. Oi? E eu deixo aqui os meus contatos para vocês. Eu tenho um perfil no Instagram, é o carolina.ocubo, O-K-U-B-O. Nesse perfil do Instagram, eu ensino estratégias de posicionamento no mercado de trabalho, estratégias de autoconhecimento e atualizações no mercado de trabalho também. Porque muitas vezes não basta só a gente desenvolver nosso autoconhecimento e fazer a nossa venda pessoal. Eu preciso saber o que está acontecendo no mercado de trabalho e para quem que eu quero trabalhar. Acreditem, se eu paro de ser a pessoa escolhida e começo a escolher quem eu quero, se eu vou em empresas que eu foco e digo, essas empresas eu quero, essas vão aproveitar o meu talento, a probabilidade de vocês serem felizes e terem muita facilidade para superar os momentos difíceis da carreira de vocês é muito grande.
certo? Obrigada, pessoal.